Bom dia, hoje é sábado, 17 de maio de 2025 e venho trazendo mais um livro que estava aí na minha lista que eu disse, né? De João Guimarães Rosa, O Grande Sertão Veredas. É engraçado que eu li esse título direto, né? Eu não lia a pontuação dele não. Eu lia como Grande Sertão Veredas, mas é o Grande Sertão, pauzinho, Veredas, né? É um livro que eu já tinha muita vontade de ler, né? E muitos anos, cara, muitos anos mesmo. Eu nunca consegui adquirir esse livro. E ele estava aí no meio daquela caixa lá que eu disse, né? Do apartamento no outro vídeo. E tá aqui, ó. O livro é bruto, cara, é grosso pra caramba. Entendeu? Eu fiz até um marca-texto aqui, né? Pra mim, uma das montagens que eu gosto de fazer. E eu vou até usar isso no outro livro lá para marcar o texto, né? Porque atualmente eu estou lendo o Diário de Anne Frank, né? Um dos livros também que eu tinha curiosidade de ler. E vamos lá, né? Então, o Grande Sertão Veredas, cara, poxa, é magnífico. É uma história inteiramente do Brasil, do sertão do Brasil, na época dos... Na época lá da formação dos não vou dizer os cangaceiros, mas dos soldados, né, dos jagunços, né, que tinha antigamente, né, a profissão de jagunço, né, era um tipo de bandoleiro que se utilizava nas guerras e cometia alguns atos aí, né, até criminais, na época, né, como é descrito até no livro pelo personagem principal. Ele é interessante, né, porque o personagem ele vai conversando com alguém. Aí você não sabe se está conversando com você ou com uma outra pessoa, uma terceira pessoa, né, que talvez esteja entrevistando ele para saber sobre alguns fatos históricos do qual ele participou. E o Grande Sertão Veredas é isso aí, entendeu? Uma história magnífica, né, bem laboriosa. E que incrível, conta uma história de amor, cara, de amor, entendeu? O personagem chega a duvidar porque ele está apaixonado por um grande amigo dele, né? Que ele conheceu até na infância, né? De Adorim. Aí o Tatarana, né? O guerreiro da saga, né? Ele se apaixona pelo amigo dele, cara. Mas, pô, aí você olha assim, caraca, meu Deus do céu, mas aí é uma. O cara chega a duvidar da masculinidade dele, mas não, cara, mas não, né? Para quem leu o livro, sabe da história, a história provavelmente não sabe, passou até na Rede Globo. Diadorim, na verdade, é uma mulher, né? Se disfarçou de homem e ela luta na guerra junto ao seu pai, né? A outras pessoas, né? Daquele grande sertão. Então, são duas guerras que eles participam praticamente, né? E eles, nessa segunda guerra, né, por uma decisão, eles acabam. Não, segunda não, aliás. Na primeira guerra, por uma decisão justa do seu comandante, eles acabam poupando um dos últimos soldados, dos últimos líderes lá, né? Da guerra que aconteceu. E eles acabam sendo traídos por um determinado grupo, né? E se divide esse exército. Então começa uma segunda guerra, que é uma perseguição por vingança, que eles vão atrás aí dos executores do seu líder lá, né, militar. Né? E que por acaso o homem traído é o pai do Diadorim, né? E o Tatarana jura que vai atrás dele. Mas o Tatarana, ele simplesmente se questiona o tempo todo, né? Por que aquele sentimento pelo amigo dele? Pelo amigo dele. Ele se questiona e tem pontos que ele acha inconcebível. Talvez fosse melhor acontecer. Mas não, porque realmente ele era uma mulher. Tipo assim, era uma mulher. Ele conhecia aquilo ali, mas não sabia identificar
o que estava acontecendo, né? Mas enfim, cara, porra, é um livro magnífico, uma história muito rica, entendeu? Contando, descrevendo, né, os lugares que eles passam, entendeu? As belezas naturais, os animais, entendeu? A simplicidade, né? Os complexos pessoais de cada um, a maneira, o jeito de cada personagem, né? E toda uma descrição ali do, do Tatarana lá, né? Falando como foi, né, o seu ingresso nessas volantes, nesse exército, como é que ele entrou, como é que se tornou jagunço, né? Um cara que era até um pouquinho mais estudado, né? Por conta do seu padrinho, né? Padrinho entre aspas, né? Que o livro deixa bem claro que o cara na verdade era o pai dele. Era o pai dele, né? De um incesto, de uma relação fora do casamento. E ele fala que era o tio, mas não era tio não, dá a entender que é o pai dele. E o pai dele cria ele e acaba herdando, mais tarde, lá no final do livro, ele conta que ele acaba herdando algumas terras, né? E vira coronel, praticamente. Então, ele vai contando aí para essa pessoa ou para o leitor, não se deixa bem claro, né? O João Guimarães, ele não deixa bem claro, e ele fala numa linguagem muito interessante, né? Uma linguagem sertaneja, e é incrível, cara. Tipo, o livro, ó, tem um mapa aqui, né? Que seria os lugares, capa a capa, né? Aqui, ó, também, né? É um livro bem pesado, de mais de 600 páginas. Muito rico o livro, bem detalhado, cara, entendeu? Que pelo menos umas 124 páginas aí, né, da escrita. Então, o resto é didático, né, mas muito interessante, né? E ele tem uma coisa, né, alguns ditados que ele vai falando, né, como muitas vezes ele cita lá, viver é perigoso, entendeu? O diabo no meio do redemoinho. São algumas coisas que ele faz equiparação, né? No linguajar sertanejo, daquele bem matuto, né? Do interiorzão, daquela época lá atrás. Então é interessante, mano. Muito interessante. Você viveu uma história tipicamente brasileira, né? Praticamente o velho oeste brasileiro, seria dizer isso, né? E é muito bom mesmo, né? A princípio também, né? Praticamente se conta o que seria o pré-cangaço, né? Se eu não estiver falando besteira, mas dá a entender isso. Né? Um pré-cangaço, porque isso aqui não se passa no período de 1900 em diante, né? Mas bem antes, 1800 e alguma coisa, final de 1800 praticamente, a história passa. E você vê como é que é as fazendas que ele entra, as terras que eles entram, né? Durante essas viagens de guerra, os perigos que eles passam, entendeu? A fantasia que eles têm, né, de coisa. Ele mesmo vai fazer o pacto lá com o diabo e fica horas lá esperando, do jeito que ele aprendeu, né? Pelas lendas, né, locais. Ele vai até o local e não encontra absolutamente nada, cara. Ele não encontra absolutamente nada e vê que coisa da imaginação e vai embora. E ele não acredita, pô, se existe, eu já vou lá do demo lá, então eu vou lá fazer o pacto mesmo. Não existiu. Ele ficou lá horas, cara, passou a noite inteira e nada aconteceu, né, de acordo com como se dizia. Então, enfim, não houve nada, então ele seguiu seu destino, se tornou um dos melhores guerreiros, né, do local. Ele assumiu o comando da tropa, toda uma tropa, ele virou um general no final praticamente, e conseguiu encontrar os caras, executou, entendeu? Infelizmente Diadorim morreu, e foi quando ele descobriu que Diadorim na verdade era uma mulher, né? E ele tinha outra, né, outra paixão também, né, uma outra mulher que era louca para casar com ele, e acabou casando com essa mulher, entendeu? Se tornou um esposo, fez família com ele, envelheceu, né, após a guerra, envelheceu e tal,
E tudo bem, né? Continuou bem firme aí e contando a história no final. O Grande Sertão Veredas, cara, pô, muito tempo desejando ler, já li, né? Foram horas fantásticas e, enfim, recomendo para todo mundo, entendeu? Um excelente livro, uma excelente leitura aí para quem gosta, né, desse tipo de saga. Mais uma vez aí um autor brasileiro arrebentando na literatura. E isso é muito bom pra gente. Valeu, era só isso. Obrigado, fui.